O secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Márcio Onaiser, é o novo presidente do Fórum Nacional de Secretários de Estado da Assistência Social, gestão 2020-2021. O repórter Douglas Pinto conversa com ele agora. Douglas. Então, Célia, tem 10 dias que o secretário foi eleito para representar todos os secretários do Brasil na área de assistência social e lutar pelo desenvolvimento dessa área, principalmente, né, pelos recursos que devem ser investidos. E o que exatamente foi mais importante para que o senhor fosse eleito, né, aqui como representante nacional, sendo um secretário maranhense? Bom dia, Douglas. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Mirante. Um trabalho de articulação que o Nordeste tem. Nós temos hoje um grande trabalho feito com todos os secretários do Nordeste, que é lógico, talvez por ser os estados que mais precisam desse trabalho da assistência social em função das desigualdades sociais tão graves que o Brasil todo tem, mas a gente tem bastante afloradas aqui no Nordeste. O nosso trabalho técnico tem fortalecido, tem servido de exemplo, e o próprio trabalho aqui do Maranhão, que nesse período da pandemia nós chamamos a atenção. Junto com a saúde, a assistência social foi fundamental para garantir direitos, levar programas sociais para aquelas pessoas que mais precisam. Isso. Agora, como é que funciona o Sistema Único de Assistência Social no Brasil, que é para todos os municípios, né? Porque a gente conhece muito o SUS e o SUAS. Exatamente. Nós temos que exatamente levar para a população ter esse conhecimento. Do jeito que tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, tem o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, onde integra municípios, estados e o governo federal, todos dentro da mesma política, indo para o mesmo lado exatamente para ajudar aquelas pessoas mais vulneráveis, em situação de risco, e que em função da nossa pandemia aumentaram muito no nosso país. E você falou exatamente de pandemia, e é justamente nesse período que as pessoas mais precisam de ajuda, de assistência. Quais foram as principais ações que foram desenvolvidas aqui e que de repente serviram de exemplos, até mesmo para que o senhor fosse agora, se tornasse o presidente do fórum? Aqui nós fortalecemos bastante as políticas sociais, tanto do Estado quanto as federais. Intensificamos muito, a gente conseguiu em um mês incluir mais de 50 mil pessoas na tarifa social da energia elétrica. Nós fizemos um trabalho de monitoramento junto com os municípios, exatamente para garantir que a maioria das pessoas tivesse acesso ao auxílio emergencial. E aí entra a questão das articulações. Foi muito importante a participação do Congresso, elevando de R$200 para R$600 o valor do auxílio emergencial. Tudo isso são políticas que contribuem. Então a gente tem que fazer um trabalho agora, pós-pandemia, quando acontecer, exatamente de geração de renda, de levar oportunidade, de distribuição de renda para os que mais precisam. Agora, como representante de todos os secretários de assistência social, né, qual é o principal objetivo? Você já falou de ações, mas vocês têm um objetivo em comum. É também a luta por recursos ou é mais articulação com o governo, com parlamentares? Com certeza o trabalho da gente vai ser um trabalho de articulação para fortalecimento do SUAS. A gente vai ter que ser interlocutor junto ao Ministério da Cidadania, junto ao nosso Congresso, para ver os projetos de leis possíveis, ou botar em pauta o que é necessário, fazer essa articulação para que se fortaleça cada vez mais. Infelizmente nós tivemos muitos cortes nessa área social e a gente acredita que vai sensibilizar tanto o nosso Congresso quanto o governo federal para ver a necessidade, em função do quadro que vivemos hoje, de se investir mais no social, naquelas pessoas que estão precisando e que dependem fundamentalmente do poder público para poder sobreviver e ter uma vida digna. Como a gente está vivendo num período de pandemia, está todo mundo falando em prorrogação de benefícios, porque a gente não sabe quando isso vai acabar, né? E muita gente está precisando exatamente da continuação de alguns benefícios, né? Como é que vocês estão pensando nisso? É fundamental, vai ser uma das grandes lutas nossas e de convencimento de toda a classe política e do governo federal da importância de se estender. É claro que a gente quer não só dar o benefício, a gente quer gerar oportunidade de trabalho, de renda, mas enquanto isso não acontece, a gente tem que dar uma condição das pessoas poderem sobreviver. E eu acredito muito que nós vamos conseguir ter êxito, porque há uma articulação nacional hoje, à vontade, as pessoas já estão enxergando e a gente não pode olhar só para o nosso umbigo. Nós temos que olhar realmente para aqueles irmãos, para aquelas pessoas que hoje realmente ficaram excluídas, que estão fora do processo produtivo, que não têm renda nenhuma e que precisam sobreviver. A gente tem um índice de pessoas que realmente está aumentando, inclusive de pessoas que estão perdendo emprego, estão ficando sem renda, que antes tinham uma vida com uma certa comodidade, agora estão entrando numa linha que é exatamente de
receber ajuda, né? E essa questão das tarifas sociais, elas devem ser aumentadas de acordo com o perfil dessa população? Elas devem ser estendidas enquanto necessário, enquanto a gente gera oportunidades de emprego. Por exemplo, o governador lançou agora um programa, né, econômico com investimentos aí mais de 300 milhões, quase 500, exatamente para promover geração de emprego. E a gente espera que outros estados e o Poder Público Federal também façam algo semelhante, porque gerando emprego a gente começa a diminuir as desigualdades. E existe alguma pauta que foi apresentada pelos outros secretários de assistência social, porque a gente sabe que o Maranhão tem uma necessidade, a gente sabe que o SUS ele atende no mesmo sistema todo mundo, mas cada estado tem as suas peculiaridades e o senhor agora representa todo mundo. Não, exatamente, é por isso que nós temos um fórum amplo, com vários representantes. Nós temos aí, eu tenho uma colega do Rio de Janeiro, temos um colega do Pernambuco, que fazem parte hoje da diretoria, né? Junto com os vice-presidentes de cada regional. E a nossa equipe técnica, existe uma equipe técnica, um técnico de cada estado, que ficam permanentemente discutindo e vendo como poder avançar as políticas da proteção social, da assistência social. A gente tem aí 2 secretários de estado aqui que são representantes nacionais. Tem o Carlos Lula, que é secretário de Estado da Saúde, mas ele também representa o Conselho dos Secretários de Saúde do Brasil inteiro, né? E o senhor agora na assistência social, que tem aí a missão de representar bem, né? Porque a gente já tem aí 2 secretários. Isso demonstra que o governo Flávio Dino é um governo com pessoas que têm ajudado, né? Tanto é que há um reconhecimento hoje. Carlos Lula é o presidente da saúde, eu sou da assistência, mas nós temos a Larissa no Detran, nós temos o Jefferson na segurança, o Barcelos na Cefaz, o Simplício na CEINC e outros colegas secretários que já foram presidentes, mas que hoje estão também na diretoria nacional. Isso demonstra que as pessoas que estão no comando, junto com o Flávio Dino aqui no Maranhão, fazendo parte dessa equipe, têm capacidade e têm ajudado a resolver problemas, tanto é que fazem parte hoje, sempre são reconhecidos e compõem as entidades nacionais. Para a gente encerrar, né, a gente também está falando de questão de alimentação na assistência social, tem muito disso. O que foi feito nessa área para atender essas pessoas que estão precisando? Está falando do Maranhão, está falando do Brasil, mas que a assistência básica é praticamente a alimentação. Claro, a segurança alimentar ela faz parte da necessidade das pessoas e aqui no Maranhão nós temos junto a segurança alimentar junto com a assistência social, do desenvolvimento social. O governador, quando assumiu, ele tinha 6 restaurantes, hoje já são 52 restaurantes. Nós ampliamos bastante o número de restaurantes e cozinhas comunitárias. Ampliamos no Mais IDH, neste período de pandemia, aumentamos 50% a mais o fornecimento de refeição. Demos atendimento aqui em São Luís para os moradores de rua, ampliamos bastante, demos todo o apoio para que eles tivessem, porque como o comércio ficou fechado muito tempo, eles tinham dificuldade, não tinham por onde andar. A gente deu todo esse apoio aos moradores de rua. Estamos fazendo um trabalho nesse sentido, exatamente de levar. Tivemos que adaptar os restaurantes às novas regras e agora, aos poucos, como está diminuindo os casos da pandemia do Covid, nós estamos começando agora, a partir dessa semana, um trabalho misto. As pessoas pegam a quentinha, levam para casa, a embalagem descartável, mas também alguns poderão comer no próprio restaurante, coisa que estava proibida durante o período. A gente agradece a sua participação aqui no Bom Dia Mirante, o secretário Márcio Onaiser, que é secretário de Estado da Assistência Social e agora representa no Fórum Nacional todos os secretários de Assistência Social do Brasil. Então a gente deseja sucesso nessa nova missão ao secretário. Soares e Célia com vocês aí no estúdio.